Uma estrela da nossa música sentiu na pele os efeitos da dependência dos cigarros eletrônicos. Solange Almeida quase perdeu a voz e ainda enfrentou a depressão e crises de pânico. A rainha do forró recebeu a nossa equipe para contar essa história, contar detalhes do que passou e sobre como se livrou do vício. Uma das maiores vozes do forró nacional. Por pouco não desistiu da música. Eu perdi toda a vontade do mundo de cantar, né? E eu tinha determinado que eu não iria mais cantar. Solange Almeida sentiu na voz e no corpo os efeitos do cigarro eletrônico. Eu não conseguia atingir os tons com a mesma facilidade que eu tinha. Eu comecei a ficar com a mucosa ressecada. Eu comecei a ter dificuldade para cantar, dificuldade para respirar. Depois vieram as crises de pânico e depressão. Eu me vi no meio do olho do furacão, sem conseguir deglutir, sem conseguir dormir, sentindo uma falta de ar absurda, por causa do uso e depois em decorrência da falta do uso, a abstinência do cigarro. Solange diz que teve vergonha de assumir publicamente a dependência. Qualquer motivo era motivo de ter uma crise de ansiedade, correr para o hospital e tinha que ficar tudo em off porque eu não queria que as pessoas soubessem daquele momento frágil que eu estava vivendo. Mas, superado o pesadelo, a cantora decidiu compartilhar a experiência traumática. Solange nos recebeu na casa dela, em Fortaleza, e contou como fez para largar o vício, que começou com uma brincadeira entre amigos. Eu conheci o cigarro eletrônico em 2020, né? Eu estava com a turma de fora e aí eu vi aquela coisa bonita, porque chama atenção, é tecnológico, o odor, o sabor, tudo nele é atrativo. Solange é ex-fumante e lamenta ter se deixado iludir. Você pega aquele objeto pequenininho, em que é super atrativo, tem cores, tem luzes, aquela fumaça em abundância, aí tem aquele cheiro agradável que seduz, sabe? Você se sente na crista da onda. É exatamente assim que muita gente tem se rendido aos chamados vapes, sigla americana para cigarro eletrônico. De acordo com estimativas, o Brasil tem hoje cerca de 2 milhões de usuários de cigarros eletrônicos. Com uma câmera escondida, percorremos um dos lugares mais badalados da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os aparelhinhos viraram febre nas noites cariocas. Apesar de a venda dos vapes ser proibida em todo o país, ele é oferecido em quase toda a esquina pelos ambulantes. E os preços dependem do número de puxadas, quer dizer, tragadas. Esse tá quanto? É 150, eu faço 130. E tem de todo sabor. Morancinha com morango gelada, blueberry, banana, maçã verde, menta. Na internet, diversos sites também vendem os aparelhos. E é fácil de encontrar vídeos que ensinam as manhas do vapor para iniciantes. Ninguém merece daquela vapeada ruim, tá ligado? Mas nenhum deles mostra o que se esconde por trás de cada tragada. O cigarro comum é composto principalmente por monóxido de carbono, alcatrão e nicotina. O eletrônico possui uma mistura líquida, geralmente produzida com álcool, água, glicerina, nicotina e aromas artificiais. O aparelho usa uma bateria para aquecer o líquido. Alguns vapes não têm nicotina, mas contam com todas as outras substâncias. O cigarro comum funciona por combustão, ou seja, o fogo queima as substâncias por meio de um processo físico. Ao inalar a fumaça, os elementos caem na corrente sanguínea do fumante. Já o cigarro eletrônico funciona por vaporização. O líquido no reservatório do aparelho é aquecido e evapora rapidamente.
As substâncias presentes na fumaça também são jogadas na corrente sanguínea. Os cigarros eletrônicos chegaram à 4ª geração. Os novos modelos, chamados de pods, são menores e mais coloridos. Se parecem até com uma caneta. Mas, apesar de pequenos, eles podem ser ainda mais perigosos. Isso porque o vapor produzido e inalado pelo usuário tem maior teor de nicotina, uma substância viciante que gera dependência. E, de acordo com especialistas, esse não é o único risco para a saúde. Eu comecei a virar consumidora real, de comprar e de gastar um absurdo para ter cigarro eletrônico em casa. Então, eu acho que por mês eu tinha em torno de 15. Eu esperava o meu marido dormir para fazer o uso do cigarro. Eu acordava para ir no banheiro e eu fazia uso do cigarro. Então, assim, eu acordava cedo, eu ia na padaria, já tinha um cigarro eletrônico dentro do console do meu carro para que eu usasse. Então, assim, a coisa estava fugindo completamente do meu controle. Existem vapes que não têm nicotina. E esse se torna um problema ainda maior. Muita gente acredita que esses modelos não fazem mal à saúde. Tem desses aí para menor? Os vapor, eles vão com uma essência de brinde, a essência sem nicotina. Não, meu filho tá enchendo o saco, tem 16 anos, já tá para 17, né, mano? Aí cai esse aí, ele vai evaporar uma fumaça normal e vai sentir o sabor, não tem risco da nicotina, daquele próprio que nem tem o cigarro que é o vício e tal. É com essa ilusão que muita gente começa a fumar os cigarros eletrônicos. Não tinha nicotina, então foi uma coisa que foi mais suave de começar. A Raquel experimentou pela primeira vez na balada. Por estar todo mundo usando, a gente quer experimentar e tal. Começou na brincadeira também da fumaça. De, olha quanto eu consigo jogar fumaça pro alto, eu consigo mais. Ela tenta usar o vape só quando sai e sente os efeitos no dia seguinte. No dia que eu usar uma noite toda ele, no dia seguinte, na ressaca, além da ressaca, a gente, né, da bebida, eu sinto um pouco mais cansada. Se for fazer uma atividade física, algo do tipo, realmente dá um cansaço maior, sim. O especialista explica que muitos dos efeitos do cigarro eletrônico ainda são desconhecidos, mas já se sabe que o uso dos vapes pode provocar uma espécie de lesão pulmonar chamada EVALI. Casos mais graves, o paciente fica com o pulmão, quando a gente chama pulmão branco, totalmente inflamado, né? E esse caso pode levar a insuficiência respiratória aguda, o paciente tem que entubar. O sertanejo Zé Neto usava o vape com frequência e desenvolveu a doença depois de ter Covid-19. Os médicos disseram que ele tinha foco de vidro no pulmão. Na época, o cantor fez um tratamento e nas redes sociais fez um alerta quanto ao uso do vape. Realmente passei por um problema sério do pulmão devido a cigarro, desses vapor. Inclusive, dou alerta aqui para quem mexe com essa para com isso, porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito ou até mais. Na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, passou a coletar dados técnicos sobre a segurança do uso dos vapes. Qualquer pessoa pode preencher um relatório online e contribuir para o estudo. A proibição dos cigarros eletrônicos pode estar em xeque. A gente abriu essa oportunidade da própria sociedade civil, da própria sociedade médica, da própria indústria também se posicionar em relação a isso e nos trazer subsídios para, a partir daí, a gente fazer um relatório final que vai poder subsidiar uma tomada de decisão futura pela diretoria colegiada da Anvisa. Enquanto a decisão não vem, segue o alerta de quem sofreu os efeitos físicos e emocionais do uso dos vapes, como a Solange Almeida. A cantora só parou de usar o cigarro eletrônico depois de um pedido da filha. Me falou aquilo, ela disse, mãe, a senhora é uma mulher tão inteligente, a senhora precisa da sua voz e a senhora tá desse jeito. Aí foi quando deu o start que eu disse assim, poxa, eu não posso fazer isso. Qual é o exemplo que eu tô dando para os meus filhos? É isso que eu quero para os meus filhos? É isso que eu quero para mim? Eu sobrevivo da minha voz e eu sei que isso está acabando com a minha voz. Não posso
Agora ela faz sessões de fisioterapia para recuperar a voz. Solange está de volta aos palcos e com música nova. Um forró com uma pegada mais eletrônica e um nome bem sugestivo. Tudo nessa vida passa, então passa aqui em casa. Mata essa saudade, senão ela me mata. Esse momento, eu costumo dizer que não é um recomeço, é o começo da nova Solange, depois de tudo que passou, dessa pandemia, desse uso indevido desse cigarro eletrônico que quase culminou na perda total da minha voz, né? Do meu emocional por inteiro, né? Me tirou do chão, de verdade.